Letters on the sky, burning in your eyes. Look at me, baby, wanna catch on fire. 5, 4, 3, 2, 1. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't buy. Boa noite! Ao iniciar em 2006 o meu programa Saúde com Vida na Primer TV, não sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para se pensar em saúde?" era sim uma proposta visionária, que recebi através de um sonho que fez com que minha intuição entendesse que deveria, naquele ano mesmo, preparar todos nós quanto à manutenção de nossa saúde diariamente. Naquela época, eu não entendia bem o propósito de estar realizando o meu sonho, literalmente. Estava eu finalizando o meu mestrado em Reiki e me via como instrumento a serviço do grande todo, Deus, como todos nós somos. Agora, eis-me aqui, em 2026, na Rádio Amor e Vida, apresentando o programa Alquimistas do Agora. E te pergunto, no que você faz a diferença para nos ajudar a cocriar esse nosso novo futuro? Você já pensou nisso? E fazer o que se gosta é liberdade, e gostar do que se faz é felicidade. E hoje vamos conhecer a minha querida Corina Lúcia Costa Ramos, que é pedagoga, foi professora universitária em educação da UFPR, superintendente de educação da CE de Paraná, é designer de experiências de aprendizagem, coautora e organizadora de livros, facilitadora de cursos do Jin Shin Shuitsu, é criadora de um método autoral Chaves de autoconhecimento baseado em competências. E atualmente organizou um e-book para mulheres 50 a mais, A Plenitude na Envelhecência, lançado em 2024, e foi finalista do Prêmio Jabuti em 2025, na categoria de Economia Criativa. E agora ela organiza o Coletivo Pleno com 21 mulheres para escrever a nova coletânea sobre envelhecência, em 2026. E seja muito bem-vinda em nossa sala de estar bem, Alquimistas do Agora, Corina. Olá, tudo bem? É uma satisfação muito grande estar aqui no teu programa, Alquimistas do Agora, porque todos nós somos alquimistas. E eu acho Perfeito. que essa cocriação que tu desenvolve, trazendo pessoas que têm as suas experiências para compartilhar, é uma grande contribuição para essa nova realidade que se quer construir juntas. Obrigada. E aquela pergunta assim, típica de psicólogo, né? Que a gente começa no inicinho, assim, no divã. Quem é Corina Costa Ramos? Vamos dizer que essa é a pergunta mais difícil para ser respondida, né? Sem dúvida. Mas através da reflexão que eu faço em relação a mim mesmo, o que eu percebo é que muitas vezes a Corina é inquieta, outras vezes a Corina é silenciosa. Então, eu fico transitando entre esses polos, né? Uma hora eu quero dizer alguma coisa, outra hora eu quero mais sentir alguma coisa, e aí eu fico nessa transição. E essa inquietação que eu tenho, que é uma característica, eu cataliso através de realizações. E essas realizações, como eu gosto muito de aprender coisas novas, de compartilhar com pessoas, eu procuro fazer cada vez mais no coletivo. Então, eu acho que a Corina hoje pode se definir assim, né? Eu me defino assim. Que lindo. Porque, na verdade, a definição que as pessoas têm é muito a ver com a forma que elas nos veem, né? Então, nós somos diversas facetas e cada um nos vê de uma forma, né? Quase sempre o outro nos denomina, né? Verdade. E aí, sabe, Carla, o que acontece muitas vezes
é que a gente, nessa dimensão da vida, né? Principalmente assim, a partir dessa fase que eu chamo de envelhecente, a gente tem Sim. uma perspectiva de reflexão contínua. Então, essa reflexão contínua, ela deve ser uma ferramenta para nós, porque nós temos determinadas emoções, nós temos desafios do corpo e nós temos a busca de maior espiritualidade com energia. Então, isso, para mim, é alguma coisa que me serve muito nessa questão da minha autodescoberta. A minha autodescoberta que eu faço todos os dias um pouquinho. E uma coisa que me chamou foi que você desenvolveu um método de autoconhecimento autoral, que é o Verdade, Chaves, né? isso. Em 2016. Em 2016, eu sistematizei esse método, né? Fiz uma criação trazendo um acrônimo, né? Chaves a partir de competências para autodescoberta das pessoas que ingressam nessa fase que a gente chama de envelhecente a partir dos 50 anos. Perfeito. Então, essas competências seriam, então, para montar esse acrônimo de chaves, conhecimentos, com a letra C, habilidades, H, atitudes, A, V, valores, E, espiritualidade, e S, singularidade. Então, essa singularidade ela tem que estar presente nessa autodescoberta. E essa Hum. singularidade, ela passa por todas essas dimensões de competências da trajetória da pessoa que já acumulou as suas experiências, da pessoa que muitas vezes deixa essas competências guardadas e acha que Uhum. quando entra em fase de aposentadoria ou nessa fase assim que deveria estar refletindo mais, ela assume o preconceito do etarismo e se fecha. Então, é isso que a gente procurou fazer nesse livro, Plenitude na Envelhecência, Realidade Possível, trazer essa realidade possível para que essas pessoas possam continuar no seu vir a ser. E a Dulce, que é presente no livro, ela também se utiliza e também conhece esse método Chaves? A Dulce conheceu o método Chaves, né? Porque a Dulce é a personagem que foi criada por uma das autoras, dentro do coletivo de 12 mulheres. Essa autora é a Heloísa Kish. Então, ela criou uma personagem envelhecente também, com 70 anos. E isso faz uma grande conexão com cada autora. Cada autora interage com a Dulce da forma que decidiu interagir, porque eu deixei essa liberdade na organização editorial do nosso e-book. E aí, essa interação que a autora escolhe para fazer com a personagem Dulce, ela vai conduzindo o método das chaves de uma forma implícita, com sutilezas, para que o leitor possa aproveitar as orientações e as trilhas de aprendizagem. Nós temos 4 trilhas de Hum. aprendizagem. Tá? As trilhas são sentir, renascer, ativação e afirmação. Então, os verbos representam os momentos mais pessoais, em termos de organizar-se para sentir o novo momento, para renascer a partir desse novo momento a cada dia. E Uhum. ativação e afirmação já são substantivos que trazem a voz dessa pessoa através da sua singularidade, das descobertas que fazem todas as competências, para que ela possa se expressar da melhor forma possível no momento que ela se redescobre. Essa é a ideia
das trilhas para ajudar no método das chaves. E qual que é o primeiro passo da Dulce? Se a gente pensar lá, o primeiro capítulo do livro, o que que ela descobre? Quando a Dulce chega numa outra cidade, ela está viúva e ela, dentro da sua perspectiva de vida, ela está com um primeiro desafio, porque ela vai morar na casa do filho com a nora. E aí ela tem aquelas, vamos dizer assim, dúvidas de como vai ser a vida dela nesse novo cenário. Uma nova cidade, morando com pessoas que ela nunca morou junto, porque o filho, na realidade, ela só morou quando era criança e adolescente, e a nora que ela conhece ainda pouco. E ela tem uma perspectiva, vamos dizer assim, de um certo medo. Nós podemos dizer isso, né? Uhum. Então, ela tem no primeiro capítulo um encontro com a autora do livro, a Luciana Malon. E a Luciana Luciana. Malon, que tu já conheces, e a rádio, né, Sim, amor e da vida. Rádio Amor e Vida, né, IPV, também conhecem, né? A Luciana Malon, ela é especialista em lendas. E essas lendas ela traz para Dulce numa conversa num jardim florido. E esse Que jardim lindo! é da Luciana. E ela vai conversar com a Luciana e descobre determinadas situações que trazem um pouco mais de fortalecimento para ela quando ela conhece as lendas, quando ela conhece a qualidade que ela pode encontrar nas flores. E aí, isso aí vai dando um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro estímulo para que ela entre nesse novo cenário da vida dela na cidade, em que ela é vizinha da nossa Luciana. Esse foi o primeiro capítulo. E é dentro da trilha do sentir, tá? Então, é a trilha do sentir Sim. faz essa dimensão dela ver a integração entre o que ela é culturalmente com as determinadas situações da natureza, porque através das lendas ela faz essa conexão. E daí, depois do sentir, se ou se percorre sentir em diversos capítulos para aprender depois a próxima trilha. Sim, porque tem mais autoras que vão trabalhando nesse sentir. Aí vem a questão dos óleos essenciais, com Sim. a Cristiane Diniz, que faz a interação com a Dulce, dentro dessa especialidade dela, que são os óleos essenciais. E aí a Dulce aprende a se autocuidar. Ela começa o autocuidado dela através desse capítulo. E depois, na transição desse capítulo, né, da trilha do sentir para o renascer, ela tem um contato com uma nova terapia integrativa, que aí é trabalhada pela Maria Denise Mesadri. O que, que ela traz, então? Ela traz a relação entre corpo físico, mente, emocional. Então, isso aí vai ampliando a dimensão de autodescoberta da Dulce. Então, ela continua no sentir e entra na trilha do renascer. E depois, qual que é o trajeto que ela faz? Na trilha do renascer, ela tem contato com a Cabala, através da autora Que Tatiana legal. Fazio, que é especialista em cabala, e ela aprende uma das estratégias da cabala para se harmonizar, que é o meio sorriso. Então, o meio sorriso é a estratégia que ela aprende numa reunião que a Tatiana interage com ela e com outras pessoas. Aí ela vai mais adiante
e reconhece uma trajetória que ela já tinha feito na primeira cidade, onde ela conheceu o Jinjin Jutsu. E no Jinjin Jutsu também Que é você é facilitadora, inclusive. Tô, aham. Uhum. E ela conversa, né, a partir dela mesmo, porque o que que acontece? Ela faz o caminho de Santiago conduzida pela instrutora internacional de Jinjin-Jutsu, a Margarete Omioka Serra. E aí as duas, né, se fundem numa só, uma única personagem. E a Margarete conta, então, o caminho dela que teve com os desafios nessa jornada de Santiago, mas colocando isso como se fosse a Dulce. Então, aí fecha a trilha do Renascer, né? Quando ela faz essa transição e que ela descobre que o propósito dela para chegar até a culminância dessa caminhada que ela faz tem muitos desafios, mas ela consegue superar esses desafios, né? Inclusive fisicamente, porque ela tinha tido uma fratura e precisou colocar vários parafusos nos pés. Então, ó, dentro dessa linha, a gente procura mostrar isso, né? Que na medida que ela segue essas ferramentas, essas artes ancestrais, ela pode ter cada vez mais uma superação dos desafios que estão na envelhecência, né? Que a gente se percebe diariamente com o processo de envelhecer mais visível para nós e para as outras pessoas. E muitas vezes tem a questão da necessidade do coletivo também vir a contribuir e a integrar esse ser envelhecente, né? Sem dúvida, sem dúvida. São espaços que vão se criando, né, para troca de experiências e, ao mesmo tempo, esse olhar mais compreensivo, né, que a pessoa faz através de experiências pessoais. Mas no Sim. coletivo, ela tem possibilidade de ver que os desafios também estão presentes nas outras mulheres. E aí, isso aí vai dando mais condições para que ela mesma, né? E no caso, por exemplo, se nós tivermos pessoas assistindo nessa fase, né? Essas pessoas elas vão sentir no livro que está na Amazon, né? Ainda em e-book, mas vamos dizer que estamos programando, né, com a fase editorial, que foi criada por uma das autoras, para que em maio esse livro tenha a sua expressão física, né? E aí o Sim. que a gente percebe é que no momento que ela vai passando para a trilha da ativação e da afirmação, ela já se descobriu, a Dulce já se sentiu diferenciada, a Dulce já renasceu através do contato com essas artes e sabedorias ancestrais, e ela então aprende ferramentas, exercícios práticos para manter a sua energia, tanto mental quanto emocional e quanto física. Então, nós temos um capítulo aí da Tatiane Correia que trabalha a clareza mental do envelhecente, trazendo exercícios para que essa pessoa possa Porque se a gente diariamente pensar que. aumentar o seu repertório. Pode falar, estou falando demais, é que eu Não, estou eu ia falar engraçada. que é muito necessário trabalhar essa questão, né? Porque muitas vezes se considera apenas que a pessoa tem contribuição social pela questão física, mas não, é o conhecimento amplo
que se busca em toda a vida e que começa a ser algo até que transcende, chegando a uma questão mais espiritual também, né? Verdade, verdade. E nessa fase a gente faz essa conexão com muito mais clareza do que no período da juventude. Então, Sim. né, a gente verifica, por exemplo, dentro do método das chaves, eu trago olhares, né? Então, quais são os olhares que a gente recomenda pro envelhecente, né? Então, tem o olhar compreensivo, que é o olhar da expansão, onde eu vejo conhecimentos e habilidades de uma forma integrada, né? Aí eu tenho o olhar muito mais ativo, o olhar que eu estou, um olhar atento, que é quando eu faço a conexão entre as atitudes e os valores. E aí Uhum. depois eu tenho um olhar compassivo que traz essa compaixão a partir da espiritualidade e da singularidade desse envelhecente. Então, esses três olhares são três olhares que a gente trabalha no método das chaves, né? E que futuramente na mentoria que eu estou organizando a Uhum. partir dessa realidade que nós estamos agora fazendo a validação, né, desse método. E no caso, se criou, foram 2 livros que vão virar um livro físico, que a gente vai poder adquirir a partir de maio, viu, gente? Vamos conhecer mais perto a Dulce, mais de perto. E no caso, esse livro, ele foi indicado para o maior prêmio literário que a gente tem, que é o Jabuti. Então, como você, como coautora e coordenadora desse grupo de mulheres, foram 12 mulheres no início, como foi vocês receberem essa indicação? Como que foi o coraçãozinho de vocês ficou frente a isso? Olha, nós ficamos muito alegres e muito com muita responsabilidade, né? Sem Porque dúvida. no e-book são 2 volumes e a gente decidiu fazer a inscrição dos 2 volumes separados, porque não era uma coletânea. Então, quando a gente fez em 2 categorias diferenciadas, o primeiro volume ficou na categoria de qualidade de vida e saúde, e o outro, volume 2, na economia criativa, porque é quando a Dulce está desenvolvendo o que ela descobre em si, né? Porque de repente ela descobre que se ela vai aumentando a autonomia, se ela vai cada vez mais se preparando para ficar independente, ela pode vir a ser voluntária e empreendedora. Então, Sim. nós temos 2 autoras. Nós temos uma autora que trabalha com a questão do voluntariado, porque é a trajetória dela. Ela se dedicou ao voluntariado. É a Eveli Keller. Então, ela traz a sua experiência de voluntariado e convida a Dulce a ser voluntária através de uma carta. Esse, então, é um Olha, capítulo onde a Dulce tem um contato com uma realidade para fazer a cocriação, né? Porque aí sim. ela se organiza de tal forma que depois ela fica voluntária num hospital. Então, em termos assim da dimensão do trabalho, ela descobre, através de um coletivo da comunidade dela, que ela faz determinadas geleias que são muito apreciadas. Aí ela se transforma em empreendedora, abrindo uma Olha. confeitaria. E quando ela abre essa confeitaria, ela vai desenvolvendo todas as ferramentas que são oferecidas para ela se transformar numa melhor empreendedora. E esse capítulo é a Marilda Corbellini, que tem essa especialização, né? Que a gente já conhece há muito tempo, é consultora na área e fez um trabalho magnífico junto ao Sebrae nessa questão do empreendedorismo. Então, a Dulce, ela tem sucesso nessa confeitaria que ela cria.
Então, esse volume 2 ele parte para a economia criativa. E a gente sentiu, então, que a partir disso, né, ela precisava ter determinadas informações sobre os direitos da mulher de mais idade. E aí nós temos uma Necessário. advogada, que é a Graziella Thompson, que faz uma, vamos dizer, uma abordagem bem realista dos direitos dentro da área jurídica. Então, a Graziella Thompson George, né, que é o nome completo dela, como ela é conhecida como advogada, ela trabalha com práticas colaborativas e mediação. E isso que ela traz para a Dulce nesse capítulo. É o capítulo onde a Dulce descobre os seus direitos, ela supera um desafio que ela está tendo com a filha, e, ao mesmo tempo, ela conhece uma outra história de uma outra envelhecente que fez um processo contra o plano de saúde dela, que queria limitar uma cirurgia para ela. Então, aí ela abre essa dimensão dos direitos do envelhecente, né? E aí nós Bem fechamos o necessário. livro com a conexão da Dulce com outras mulheres através do capítulo da Kathleen Formaio, onde ela traz um convite para a Dulce através do ritual do cacau. E esse ritual do Uhum. cacau leva a Dulce a conhecer outras mulheres e organizar um coletivo virtual. Então, a gente ficou muito contente, porque esse volume 2 ele foi reconhecido, né, pelo maior, Sem como dúvida. dissesse muito bem, né, o maior concurso literário, que Uhum. o nosso livro ele é original através dessa conexão entre metodologia do método das Chaves com a literatura, que eu me inspirei para fazer o roteiro, que foi o conto da Heloísa Kishi com a personagem Dulce. Então, nós nos sentimos muito Sim. felizes, né, de ser reconhecida em 2025 no Prêmio Jabuti. E o que é envelhecência? Envelhecência é uma fase muito parecida com a adolescência, né? Eu me inspirei para a escolha desse nome em duas crônicas do Mário Prata, e de um conceito que já era trazido através de Berlinski, que é um psicanalista e um sociólogo, que trouxe esse conceito para o meio acadêmico. Então, nessa pesquisa inicial que eu fiz, porque eu sou contra o termo melhor idade. Eu acho que melhor Uhum. idade não é a idade que nós estamos, de jeito nenhum, né? Eu acho que é um eufemismo que traz uma ideia completamente errônea da fase que a gente está passando. Não é a melhor idade. Por outro lado, eu não gosto de note, porque Note, né, que está agora tanto numa tendência nas redes virtuais, o Note ele traz a ideia de um produto acabado. Então, ele vende a ideia daquele idoso sarado, daquele idoso que faz coisas que surpreende as outras fases, né, da vida. E, na realidade, a envelhecência é um processo que a gente tem a partir da fase mais madura que a gente viveu, entre a maturidade plena e a velhice. Então, a envelhecência é parecida com a adolescência, porque tem aquele desafio básico, né? Que é emoções diferenciadas Uhum. que a gente vive, aquela pergunta: será que eu quero chegar na fase adulta que o adolescente faz? O envelhecente faz: será que eu quero chegar na fase da velhice? Porque a velhice é quando a gente perde a vontade de aprender. Então, quando a gente perde a vontade de aprender, a gente se transforma em velho, porque a gente acha que tudo que a gente sabe já é o suficiente e que a Cristaliza, né? gente fica estático. E aí, Cristaliza. né, a gente fica esperando o inevitável, que é a morte, né? Então, é isso que a gente quis trazer com o termo envelhecência, né?
esse processo, não o velho como produto e o velho sarado, mas o processo que a gente fica com o processo muito mais visível de envelhecer, porque esse é inexorável. Desde que a gente nasce, a gente começa a envelhecer. E nesse Uhum. momento, a partir dos 50 anos, esse envelhecer fica mais visível. Então, é um resgate que a gente quis fazer através desse termo, como um salvo-conduto, para que a gente possa prolongar mais essa fase e não perder a curiosidade do aprender sempre. E como surgiu a ideia desse salvo-conduto, de algo que você acredita se tornar num livro? Pois aí é que é o seguinte, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, de expressar a nossa concepção, os nossos valores, né? A gente precisa vivenciar isso antes. E eu vivenciei isso quando eu me aposentei, porque, inclusive, eu nem gosto de falar aposentadoria, nem inatividade, né? Eu gosto de falar sempre pós-carreira. Então, quando eu me senti na pós-carreira, eu tive desafio de saúde. E aí eu percebi, eu digo, por que que eu estou tendo esse desafio de saúde no momento que eu achei que eu iria somente usufruir tudo que eu tinha acumulado na minha vida, né? Mas, na realidade, não é isso que acontece. Porque quando a gente se percebe que a sociedade está nos impingindo uma situação de não nos ver mais produtivos, né? Eu senti a necessidade de mostrar que eu era ainda produtiva. E aí eu fui para o lado da literatura, fui para o lado da criatividade, para trazer essa mensagem, que a nossa produtividade não desaparece quando a gente entra na fase de pós-carreira. A nossa produtividade se manifesta através da criatividade. Então, quanto mais eu tiver uma expansão da minha criatividade, eu estou mais sendo produtiva e oferecendo ao mundo aquelas competências que eu já acumulei, né? Então eu trago uma metáfora assim. Nós temos os jardins e nós temos as pontes. Então essa ponte é a construção no hoje do que eu já cultivei nos meus jardins. E é isso que eu procuro trazer, né? Tanto dentro dos coletivos, quanto agora dentro da mentoria que eu vou começar a oferecer. Sim, na verdade, quando se tem uma ideia, uma proposta individual, e que essa proposta individual chega até o coletivo e mobiliza mais pessoas, você é uma alquimista do agora, né? Verdade. Eu fico muito orgulhosa, né, de ser um alquimista e de ser reconhecida por ti como ser alquimista, né? E eu me vejo assim mesmo, né? Porque é uma transformação constante, né? As próprias autoras, elas se transformam no processo. Então, eu trabalho muito a questão do fluxo criativo. Então, o fluxo Uhum. criativo é quando a gente consegue conectar as habilidades que a pessoa tem com o desafio da escrita. Sim. Então, como é que se faz essa ponte, né? Essa é a validação do método das chaves, que eu estou fazendo num coletivo maior agora, né? Sim. Na verdade, no início, se começou 12 mulheres, e agora já está 21 mulheres. Gente, uma mulher. Conta um pouquinho mais como foi essa expansão e essa junção de outras pessoas que foram surgindo, que foram acontecendo e foram mobilizando um coletivo pleno. E a ideia da questão dos alquimistas agora é quando a pessoa tem uma ideia, uma proposta, e de repente isso expande, que sai do individual e mobiliza outras pessoas no coletivo. Então você é uma alquimista do agora, Corina. Pois é, isso aí é muito bom de saber, né? Porque eu valorizo muito todos os entrevistados no teu programa, porque justamente eles trazem essa dimensão do individual e coletivo.
Uhum. Então, começa a ideia, começa a proposta a partir de um valor. Daí, esse valor, a gente vai fazendo um conjunto de pessoas que também têm afinidade com esse valor. E daí se cria o coletivo, né? Então, eu sou uma alquimista, verdade. Obrigada. É, na verdade, cada uma que participou dessa grande alquimia que foi a plenitude na, na envelhecência, é também uma alquimista, porque todo Sim, mundo está se mobilizando dentro do seu nicho de proposta literária. perfeito. Isso mesmo. Todos somos alquimistas, todas. Muito legal. E daí o fato também de vir outras pessoas do coletivo para falar com a gente aqui no programa seria ótimo, porque todo mundo mobiliza É, podemos, que gera o é, coletivo. podemos pensar isso, né? Talvez um outro Sim, formato, alguma coisa assim, mas que todos possam vir. Todas elas vão ficar contentes de vir, tenho certeza. claro. E daí me conta, eram 12, de repente está sendo 21. Como assim? Pois Mudou, em é, vez do 1 e o 2, é, virou 2 e 1? legal. Eu não tinha pensado nisso, mas é 12 e agora 21. Dali para lá e de lá para cá. Tá bom. Bom, vamos pensar o seguinte: eu gostei tanto da experiência, né, do coletivo das 12 mulheres fazendo o e-book, né? E aí me empolguei, fiz o convite para elas, né? E 11 delas aceitaram trabalhar de novo nesse coletivo expandido, que é um coletivo que chegou, como eu Também disse. continuarem fazendo. Isso, o tema continua o mesmo, né? O tema é a envelhecência, só que agora é uma coletânea que a gente chamou Coletivo Pleno, porque a gente agora já sabe o que que é a plenitude na envelhecência, né? E aí a gente vai Sim, trabalhar para mostrar que essas pessoas que estão na faixa de mais de 50 anos, elas já têm a plenitude na medida que elas valorizam a sua trajetória e buscam uma inserção na linha social, né? Então, essa é a ideia, é trabalhar a partir do método, validar o método com as autoras dessa coletânea e colocar essa coletânea junto com uma editora que já está fazendo a parceria conosco, que é a Voz no Papel, para que a gente possa trazer já o livro físico, porque no livro do e-book, a gente também faz o livro físico agora em maio, através da editorial Fásio, que é uma editora criada por uma das autoras, a Tatiana Fásio. Então, inclusive ela fez uma música também, ela fez uma uhum, música. A música é uma sobre música para o a livro, né? envelhecência, né? Ela é É. compositora musical e aí ela trouxe justamente esses dons, esses talentos para fazer a conexão, né? Porque eu acho isso muito importante, né? Dentro do método das chaves, nós temos 4 conexões. E essas 4 conexões são as premissas do método. Então, nós temos a conexão de fazer a descoberta da natureza com a cultura. Como é que a gente faz isso dentro do coletivo e como é que se faz isso junto com os leitores? A outra conexão que a gente tem também é a conexão do individual com o coletivo. Então, essa conexão, ela abre muitos caminhos, porque individualmente a gente tem a ideia, né? E aquilo que a gente colocou. Então, como alquimista, de repente, a gente se junta e faz um colaboratório. Colaboratório. Aham. Então, é colaboração, é um laboratório experimental e é um oratório, onde a Uhum. gente cria uma egrégora. No momento que a gente está trabalhando junto, no momento que a gente está vivendo a realidade de cada uma, a gente cria essa egrégora. Então, eu sempre gosto de chamar colaboratório.
colaboração, laboratório e também oratório, né? Porque a gente ora também, né? E aí, quando a gente se expressa a partir da sua essência, a gente chega a uma outra conexão dentro do método das chaves, que é a união entre essência e existência. E a outra é a conexão entre teoria e prática. Então, essas quatro conexões são os pilares do método da chave, são as minhas premissas. Então, agora é o livro físico. O livro físico, que em maio é o livro do e-book, que se transforma em físico, e ainda em 2026, o livro do Coletivo Pleno, que é a expansão que aconteceu e que chegamos a 21 autoras, né? Escritoras Isso. já. Então, eu estou muito feliz com essa nova aventura, né? É uma aventura, né? Porque a gente levanta hipóteses e vai correndo atrás. A gente não sabe qual o resultado que vai acontecer, mas o processo é riquíssimo e a gente tem que saborear o processo, né? E é o que eu faço. Sim. É aquela questão, assim, né? Não precisa necessariamente observar a- o pico da montanha, mas sim as flores no decorrer da jornada. Isso Então, aí, toda experiência que a gente traz vai mobilizando para surgir a plenitude na envelhecência. sem dúvida, é isso mesmo, né? Então, essa plenitude na envelhecência, agora, já nessa nova coletânea, ela já tem os temas de onde a gente pode oferecer esse suporte para que o envelhecente tenha a sua criatividade singular e a sua produtividade no mundo, né? Em primeira mão, vou contar para vocês que eu fui convidada, tá? E eu vou falar exatamente dessa experiência dos alquimistas do agora. Isso aí, é isso Eu estou mesmo. tendo aqui na Rádio Amor e Vida e que eu trago lá desde 2006, né? Então, É. sempre a gente vai trazendo experiências e vai mobilizando outras pessoas também para mostrar as experiências delas, porque todo mundo é rico em experiências, É né? verdade, é verdade. E essa valorização da trajetória, ela é muito importante para que o envelhecente não se submeta ao preconceito do etarismo, né? Então, é isso que a gente, nessa coletânea, está procurando Sim. trazer com mais ênfase, né? E aí eu fico muito feliz, porque a Carla aceitou o convite para fazer parte dessa aventura agora no Sim, coletivo eu adorei expandido. o convite. Legal. É, porque, de uma certa forma, se todo mundo unir essas experiências que cada uma tem da vida, a gente consegue mobilizar mais pessoas também para valorizar e combater essa questão do etarismo que está muito presente na nossa sociedade, né? Verdade. E como você vê isso, da gente ser um grito, voz, né? Silêncio e voz, sobre essa questão do etarismo? Dentro do roteiro, o que eu pensei assim num primeiro momento, né, que seria, vamos dizer, duas vertentes dentro da coletânea. A coletânea vai ter a vertente do silêncio e vai ter a vertente da voz. E aí as autoras escolhem onde elas se sentem mais à vontade para fazer a criação do seu capítulo. Se é através de um autorretrato ou de um ensaio autoral dentro da vertente do silêncio, ou se é através da vertente da voz, um relato de experiência ou uma proposta. Então, nesse equilíbrio, né, dos dois pratos da balança, vamos dizer assim, o coletivo se expressa, a coletânea está sendo construída, né? Então, esse é o primeiro flash De que eu forma posso plena. deixar aqui. É um spoiler, é um spoiler, realmente, é verdade. Que bom que está sendo no teu programa, eu fico muito feliz. Sim. E na verdade, se a gente está mobilizando duas polaridades, que seja o silêncio e a voz, se torna pleno,
Isso aí. porque a gente tem a união dessas polaridades. Justamente. E aí a gente supera, né, como polaridade antagonista, porque geralmente a gente pensa, o silêncio não tem voz, e a voz não precisa do silêncio. Mas, na realidade, o silêncio é a pausa para a reflexão. O silêncio é aquele momento que todas as pessoas precisam em qualquer fase da vida, para não ser impulsivas no que vão dizer. Então, se a gente parte de um silêncio onde a gente tem a pausa reflexiva de como eu posso trazer a minha voz, aí parece que essa plenitude se estabelece e o equilíbrio ele vai acontecendo naturalmente pelo coletivo. Então, algumas autoras escolheram trabalhar na vertente do silêncio, são livres para trabalhar, né? Eu coloco sempre isso nos coletivos, eu respeito muito a liberdade de cada escritora. E aí elas trazem todo o seu repertório para oferecer no livro. E, ao mesmo tempo, se elas preferem trazer um relato da sua experiência e uma proposta, né, ou uma proposta, elas estão trabalhando a voz. Então, aí é que a gente equilibra esses dois polos, né, de uma mesma realidade, que é a Sim. plenitude na envelhecência. E conta para mim, como que a gente entra em contato? Bom, ainda não temos, né, vamos dizer, um site, alguma coisa assim, mas brevemente já vai começar a aparecer, né? O primeiro livro, esse que ficou finalista no Jabuti, ele pode ser encontrado na Amazon, né? O título Ah, dele é Plenitude na Envelhecência, Realidade Possível. Esse está na plataforma Amazon. É uma grande alegria se vocês, né, forem lá para adquirir o e-book, né? E já sabendo que nós estamos ativando o livro impresso, né, através da editorial Fásio. agora E em maio. em maio, acho que já teremos, Aqui né, o já. livro físico, né? Já está aí, né? Está chegando, né? É. E a perspectiva de organização de mais experiências a respeito ficaria assim muito a cargo de cada uma das nossas autoras, né? Então a gente faz live, como eu estou fazendo aqui, né? Graças ao espaço da Rádio e TV Amor e Vida, que eu quero Sim. agradecer, porque é um espaço compartilhado e ao mesmo tempo tem uma expansão incrível com muitas pessoas assistindo aos programas, né? Então, isso nos dá assim, uma satisfação muito grande e é um privilégio que eu quero agradecer em nome dos coletivos que agora a gente tem vivido através das nossas aventuras, né? Educacionais, metodológicas e de literatura, né? Então, Sim. isso aí é muito bom. E no caso, assim, a gente falou tanta coisa, mas que mensagem que você deixa para nós de tudo Olha, isso, da envelhecência? Que isso. mensagem? A mensagem, na realidade, é que a gente pode aprender em qualquer fase da vida, né? E Uhum. antigamente se achava que o cérebro da pessoa que passava dos 60 anos, né, era um cérebro que não tinha mais possibilidade de ampliação. E a neurociência hoje está mostrando o contrário, né? Sempre nós temos possibilidade de aprender e fazer uma conexão diferente nas nossas sinapses. Então, no momento que a gente, nesse cérebro, a gente coloca mais trilhas diferenciadas para que a gente continue aprendendo, essas conexões se fazem. Então, um mito anterior foi superado, né? De que a pessoa de mais idade não podia aprender. Então, eu sempre achei que isso aí não era assim que acontecia, né?
E eu sempre incentivei a aprendizagem comigo mesmo após ser envelhecente, né? Depois dos 60, dos 70 anos, eu estou agora com 76 anos e continuo aprendendo, né? E no coletivo eu aprendo mais. Então, a outra motivação é justamente essa. Em vez de eu fazer um livro individual, eu faço um livro coletivo. Porque aí a gente está aprendendo, está dando oportunidade para as outras pessoas aprenderem, tanto na convivência quanto na valorização da sua trajetória, e aí é uma grande expansão que acontece, né? Que eu acho que o Alquimistas do Agora sempre tem essa dimensão de trazer essas novas propostas, né? Então é isso. O que me leva mesmo a expandir o coletivo é vontade de aprender com todas essas trajetórias riquíssimas das escritoras e, ao mesmo tempo, oferecer para elas oportunidade através do método das chaves. E aí isso chega no leitor, porque na medida que a gente acredita no que faz, né, a gente chega na plenitude e a plenitude é conquistada depois pela singularidade de cada leitor. Essa é a mensagem. Olha, te agradeço de coração. A Pri, ela entrevista a minha mãe. Eu vi ela indo em vários lugares para ser entrevistada. E olha, eu agradeço de coração de você ter aceito o convite, de você estar aqui em primeira mão contando dessas novas alquimias aí que você está inventando por aí, né? E quero também compartilhar com você, olha só, o troféu que eu ganhei da Mari Cruz e do Cláudio Cruz, Menina, da Rádio Amor e Vida, coloca um Destaque pouquinho mais Paraná, assim para eu ler. 2026. Destaque Assim deu. Paraná. Destaque Paraná. Oh, que orgulho, filha. Isso, Que é orgulho. Muito orgulho. de escritora e apresentadora. Que lindo, Então, que lindo. é muito fascinante você estar num ambiente que as pessoas, de certa forma, contribuem para o teu desenvolvimento, né? E também acreditam no teu potencial. E daí todo mundo cresce junto, É isso né? aí. Então, eu Isso agradeço aí. assim de coração também estar aqui nos Alquimistas do Agora, na Rádio Amor e Vida, né? E agora a gente tem um espacinho para os nossos parceiros, assim, ó. Se você é um empreendedor, seja CPF ou CNPJ, e quer contribuir com apoio aos Alquimistas do Agora em projetos sociais e ONGs, entre em contato comigo pelo WhatsApp 41 9958 66024 e também pelo Instagram @carlaramos.mkt. E seja nosso próximo entrevistado, e seja nosso próximo alquimista do agora, assim como a Karina Lúcia Costa Ramos, né? E o programa dos Alquimistas agora fica por aqui. Agradeço muito de coração o e-mail, o carinho de todos vocês. E até o nosso próximo programa. Muito obrigada. Uma satisfação ter feito essa entrevista e obrigada, minha filha.